Bom dia, Três Lagoas. Bom dia, Rede Municipal de Ensino. Novamente estamos aqui para mais uma live, a nossa quarta live, né? E hoje nós teremos uma pessoa muito bacana, né? Que é conhecida de todos nós, mas nunca falou exclusivamente para todos nós, né? Então, com muita satisfação, assim, alegria, né, que a gente retorna para as nossas lives. Nós queremos desejar um bom dia, boa sorte para todos nós. Queremos também parabenizar a rede, né, pelo desempenho no IDEB, amados professores, coordenadores, né, coordenadoras, aliás, professores e professoras, os gestores, as meninas lá e meninos da merenda, da parte administrativa, porque quando a gente consegue um resultado, né, o resultado não é de uma única pessoa, né, mas de toda a escola. Mas nós temos que deixar claro, né, e evidente que o trabalho do professor junto ao aluno e o trabalho da coordenação, né, com esses professores é que fazem a grande diferença, né? Então, a todos vocês, o nosso carinho e a nossa gratidão. A professora Eliette teve um probleminha no som do computador dela, né? E ela vai falar conosco no final, tá bom? Então, no encerramento, para nós não atrasarmos, né? A gente deixou a professora Eliette no final, ok? Então, hoje nós teremos a doutora Ana Escobar, né? Conhecida de todos nós, né? Principalmente pela TV, mas a doutora Ana, ela é médica pediatra, possui graduação em medicina pela USP, doutorado em pediatria pela Faculdade de Medicina da USP, livre docência em pediatria também pela USP em 2005, atualmente é professora da Faculdade de Medicina da USP, coordena também a disciplina de pediatria preventiva e social, né, na USP também, tem experiência na área de medicina, com ênfase em pediatria geral, atuando principalmente nos seguintes temas: pediatria, educação, promoção da saúde na infância. É membro também do Conselho Editorial da revista Clinics, médica consultora do programa Bem-Estar, né, da TV Globo, embaixadora oficial da saúde da PAI de São Paulo, membro de conselho editorial e colunista da revista Crescer, como colunista do jornal, né, G1, ela tem hoje 1.910.000 seguidores, né? Então, a doutora Ana, hoje, está aqui conosco para tratar da saúde em tempos de pandemia e como nos prepararmos, né, nas unidades escolares, caso a gente retorne às aulas ainda este ano, né, que é uma questão que ainda está suspensa, a gente é acometido de incertezas, né, todos os dias, mas nós temos que nos preparar, né? E a doutora Ana, que tem aí vários prêmios, artigos, livros, está aqui conosco hoje, e é com bastante alegria, viu, doutora Ana? Obrigada, muito obrigada, Angela. A gente recebe a senhora nessa Três Lagoas, a Cidade das Águas, conhecida como a Cidade das Águas, dos ipês rosa. Olha, que legal. As capivaras ao redor das lagoas, né? E também
a capital mundial da celulose, né? Assim que ela é conhecida, tá? Só um pouquinho. Ela não pode falar no final? Ela encerra? Foi assim que eu anunciei, tá? Então, aí está com a palavra a senhora. Tá bom, querida? Muito obrigada, Ângela. Obrigada a todos, né? Quero dar um bom dia a Três Lagoas. Eu achei muito legal Três Lagoas ter tudo isso, principalmente ipê roxo. Eu adoro ipê roxo, até plantei um aqui na frente de casa, né? Mas é isso. Então, gente, olha, Três Lagoas, bom dia a todos vocês. É um prazer gigante estar aqui, né? Compartilhando ideias, que é o que a gente, é muito importante que a gente faça isso nos dias de hoje, tá bom? Então, eu vou dividir aqui minha tela com vocês, tá bom? E vamos lá, aqui, olha, tá entrando, eu já vou colocar a aula para a gente começar a nossa palestra de hoje, tá bom? Então, tá aqui, acho que vocês todos devem estar vendo. Então, vamos lá, gente, volta às aulas, né? Esse é um dos temas que todo mundo está discutindo muito hoje em dia, né? E eu vou depois colocar para vocês um pouco de todas as ideias a respeito dessa discussão, volta às aulas sim ou não, no final, de acordo com tudo isso que a gente vai ver um pouquinho antes. E o que a gente vai ver um pouco antes? Primeiro, a gente precisa responder essa pergunta. Será que é possível voltar às aulas com segurança? Será que é possível, gente, no mundo de hoje? Será que essa situação, como está aqui nessa foto da menininha de máscara, ferindo a temperatura, será que esse vai ser o novo normal? Então, eu sempre coloco para todos, né, pessoal, eu acho que esse não deve ser o novo normal. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação completamente anormal. Estamos numa situação anormal. Não é normal uma criança ir para a escola de máscara, não é normal uma criança ter que aferir a temperatura, tomar todos os cuidados de distanciamento social. Então, eu prefiro chamar em novo normal lá na frente, depois que a gente já tiver o controle dessa pandemia e uma vacina, por exemplo. Aí sim, eu acho que a gente vai viver um novo normal. Mas acho que nesse momento é importante a gente pensar que estamos numa situação de total anormalidade, porque nada está normal. Nossa vida, cheia de restrições, ela não está normal. Mas vamos ver o que temos aqui agora. Então, assim, será que as crianças vão se adaptar a essa situação que eu estou chamando de anormal? Será que as crianças nas escolas vão conseguir manter pelo menos 1,5 metro de distância uma das outras? Vão conseguir ficar de máscara sem tirar as máscaras? Será que elas vão conseguir brincar longe uma das outras, mantendo a distância social? Será que elas vão conseguir deixar de correr, deixar de brincar com contato físico? Será que elas conseguirão ficar longe uma das outras? É um desafio muito grande desses tempos atuais, em que a pandemia ainda não está sob controle, está longe ainda de estar sob controle, ainda mais aqui no Brasil. Mas mais que as crianças, a gente tem que pensar também nos professores. Será que os professores vão se adaptar a esse mundo virtual? Professores também de máscara, ensinando para poucas crianças distanciadas da sala. Enfim, aqui, olha, a gente pode ver, temos novos hábitos, de fato, a gente tem que se acostumar, né? E muito agudamente, porque foi de uma hora para outra, com novos hábitos. Aqui a gente pode ver uma aula com poucos alunos distanciados, todos de máscara, professor de máscara, e aqui também uma câmera, onde aqueles alunos que não estão aqui estão em casa assistindo, quer dizer, é uma aula híbrida, que vai ser real e virtual para alguns, né? Mas os professores e alunos vão ter que ter novas formas de interação social, não só pelo uso da máscara, mas a gente tem que pensar um pouco nessa foto, a distância, por exemplo, que o professor está do aluno, né? Idealmente, a gente tem que manter uma distância de 1,5 metro, 2 metros de distância. Como é que um professor que naturalmente é amoroso na sua forma de ensinar, ele está interessado em ensinar o aluno, ele chega perto do aluno, isso também vai ter que mudar. Enfim, gente, o ensino, ele muito possivelmente
ele vai ser presencial e virtual ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter um professor tendo que dar uma aula virtual, aprender a dar uma aula virtual, que seja interessante, e o aluno da sua casa vai ter que aprender a aprender com a aula virtual, que é completamente diferente de uma aula presencial. Então, muitos professores vão dar aula para nenhum aluno, e ao contrário, também os alunos vão ter que aprender sem os professores por perto. É uma situação difícil e desafiadora, né, para todo mundo. Aí a gente pode pensar também, e para as famílias, como é que será que funciona essa situação presencial e virtual? Olha, os pais estão tendo que trabalhar, a gente sabe, e muitas vezes a gente vê essa situação familiar aqui muito comum, cada um com a sua tarefa, os pais com pouquíssimo tempo de parar e ensinar os filhos, uma alimentação em cima da mesa para já ir distraindo as crianças, que nem sempre é a mais saudável. A gente está vendo que estamos tendo, sim, um aumento de obesidade infantil, não só infantil, mas obesidade em todos, porque o sedentarismo aumentou muito. Então, será que essa nova configuração, todo mundo em casa, estão juntos, mas ao mesmo tempo estão muito distantes? A gente pode ver que cada um está no seu mundo. Será que isso funciona? Mais ainda, e nas famílias que são socialmente mais vulneráveis? Será que essa nova metodologia que se impôs abruptamente a todas as pessoas em todas as regiões do mundo, como será que isso funciona para famílias, por exemplo, cujos pais têm muita dificuldade de ensinar ou ajudar os seus filhos nas tarefas? Como será que isso funciona para famílias que não têm, que é boa parte das nossas famílias, não tem a capacidade de aprendizado online e à distância, né? Então, a gente volta à questão, será que esse novo que está acontecendo agora é normal? Definitivamente, pessoal, não acredito que esse novo é normal. Estamos numa situação anormal, para depois a gente chegar, depois da vacina e do controle relativo dessa pandemia, a gente vai conseguir chegar, aí sim, num novo normal. Fato é que a gente, para pensar na volta às aulas, a gente precisa primeiro de algumas informações. Então, primeiro, crianças e assintomáticos transmitem o coronavírus? Gente, isso é muito importante a gente saber. Sim, pessoal, crianças e pessoas assintomáticas, crianças assintomáticas transmitem sim o coronavírus, tá? E saiu agora um artigo muito importante numa revista, um artigo da Universidade de Harvard, falando exatamente isso, falando o seguinte, olha, as nossas crianças, elas são assintomáticas, mas não é pelo fato delas não terem sintomas que elas deixam de ter vírus aqui na região da nasofaringe. Ao contrário, elas têm uma carga viral expressiva na nasofaringe. Portanto, elas podem transmitir o vírus. O que isso significa? Em outras palavras, mais simples, isso significa o seguinte, pessoal. Uma criança que chega na escola sem nenhum sintoma, ela está com coronavírus, mas não sabe que ela está com coronavírus porque ela não tem sintoma. É aferida a temperatura dela na entrada, ela está afebril, 36,5. Ela entrou dentro da escola e ela está lá dentro, e ela está cheia de vírus na nasofaringe. Aí, na hora do recreio, que ela vai ter que tirar a máscara para comer, se chegar alguém perto dela, ela é transmissora. Então, a gente tem que ter tudo isso em mente quando a gente vai pensar na reabertura das aulas, tá? Então, é isso. Crianças e assintomáticos, sim, transmitem o coronavírus. Então, é importante a gente ter essa informação. Agora, a gente sabe que em adultos, isso é importante para todo mundo saber, como que se comporta clinicamente a Covid-19. Olha, a maior parte das pessoas está aqui, ó, tem quadros leves ou assintomáticos, tá bom? São leves ou assintomáticos. Isso aqui significa, pessoal, 80% das pessoas, tá?
20% está aqui, ó, são os que precisam de hospitalização, são os moderados e os graves. Desses 20%, 5% vão para a UTI, tá? Então, isso é como a Covid-19 se apresenta aqui, ó, em adultos. Como que é essa apresentação em crianças? Olha lá, como eu falei para vocês, a maioria são leves ou assintomáticos. Apenas 0,6% apresentam formas graves da Covid-19, tá? Então, gente, é importante a gente ter em mente que sim, as crianças, felizmente, têm menos sintomas, mas não é pelo fato delas terem menos sintomas que elas deixam de ser transmissoras da doença, tá? E aí, um dos critérios de gravidade, e que foi descrita recentemente, agora em maio, e já há casos aqui no Brasil, é o que a gente chama de uma síndrome inflamatória multissistêmica em crianças. Então, crianças podem ter, sim, formas graves, e essa síndrome inflamatória multissistêmica das crianças pode eventualmente levar a óbito, tá? Por isso é que a gente tem que ter muito cuidado também na proteção das nossas crianças, tá bom? Essa síndrome inflamatória multissistêmica tem características próprias. Depois do coronavírus, a criança segue com uma febre alta. É importante todo mundo saber disso, até para ficar atento. Teve coronavírus, de forma leve até pode ter sido, mas depois de uns dias aparece uma febre alta, parece uma escarlatina, gente. Manchinhas pelo corpo, a língua fica vermelha, o olho fica vermelho, lesão na mão, lesão perianal, lesão em volta do lábio. E essas crianças podem fazer uma inflamação nos vasos, o que significa fazer um aneurisma nas coronárias. E essa síndrome inflamatória multissistêmica associada à Covid, quando faz essa inflamação nos vasos, esse aneurisma, pode levar a criança a óbito se isso se romper. Boa notícia é que quando a gente suspeita dessa síndrome, existe um tratamento que é feito no hospital que a gente evita essa complicação que é esse aneurisma nos vasos, tá bom? Então, é importante a gente ter em mente, resumo, qualquer criança que teve Covid, depois de uns 15, 20 dias, começa com febre e um quadro que lembra uma escarlatina, fiquem atentos e procurem um pronto-socorro. É importante. Vocês vão falar, é pouco, é um número 0,6% das crianças, sim, mas a gente pode salvar essas 0,6% de vidas, o que já faz uma diferença importante, tá? Muito bom. Então, é isso. O que a gente tem que pensar, pessoal, será que esse novo vai ser real? Então, assim, como que a gente vai organizar do ponto de vista prático as escolas com base nessas informações científicas que eu passei para vocês, né? Então, olha, é possível a gente se adaptar a essa situação toda? É possível adaptarmos as escolas a todo esse cenário científico que a gente tem? Sim, pessoal, é possível, e eu sempre falo isso. Crianças e professores, estou falando para os professores, vocês, com muita honra, mas eu dou essa palestra para vários públicos, não só professores, e eu faço questão absoluta de enaltecer a profissão dos professores, enaltecer os professores, porque crianças e professores têm uma capacidade incrível de se adaptar às formas todas de adversidades, porque a profissão deles é essa. A gente encontra uma dificuldade na frente, a gente arruma um jeito de superar essa dificuldade. Tem um aluno que tem dificuldade de aprender, o professor é a primeira pessoa que vai entender isso e que vai arrumar uma forma de fazer aquele aluno entender. Professores têm uma capacidade incrível de adaptação. A mesma coisa os alunos. Crianças, porque estão formando, né, suas conexões neuronais, também têm uma capacidade incrível de adaptação. Então, é uma duplinha que funciona muito bem em conjunto. Então, gente, é possível sim. Como que a gente vai construir esse normal novo, que eu não vou chamar ainda de novo normal, esse normal novo com segurança para as crianças, para os professores, para os funcionários e suas respectivas famílias. Por quê? Num ambiente hospitalar, pessoal,
Muito se diz só das crianças, mas não. Eu faço questão de enfatizar. Um ambiente hospitalar, ele é composto por crianças, professores e funcionários. E suas famílias, porque essas pessoas estão indiretamente ligadas, obviamente, às suas famílias. Então, a gente tem que proteger todo esse grupo grande de pessoas, né? Crianças, funcionários e professores. Como que a gente vai proteger essa turma? Então, olha, as medidas simples, por incrível que pareça, são de fato as mais eficazes. Vamos ver. Primeira medida, pessoal, acima de 2 anos, todo mundo tem que estar de máscara. Menos de 2 anos, não são recomendadas máscaras, mas acima de 2 anos, todas as crianças devem estar de máscara. Vocês vão ver que a Organização Mundial de Saúde recomenda fortemente máscara, né, acima de 12 anos. De 6 a 12, com algumas restrições e indicações, né? Com menos de 5 anos, a Organização Mundial de Saúde fala, não precisa. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria e várias outras sociedades de pediatria no mundo, com as quais eu concordo, recomendam o uso de máscaras acima de 2 anos de idade. Por quê? Porque a gente está numa situação de epidemia não controlada. E sim, as crianças acima de 2 anos, com a orientação adequada, conseguem ficar de máscara, tá? E aí, quando que a gente deve trocar a máscara? Olha, no mínimo, né, a gente deve trocar máscara, ou melhor dizendo, no máximo com 4 horas de uso, ou antes se ela molhar. Idealmente, a gente troca a máscara com 2 a 3 horas, tá? Então, é assim, ideal, 2 a 3 horas, máximo 4 horas, tá bom? Se molhou, tem que trocar antes. E aqui, então, já vai uma situação, o quê? A criança tem que levar, necessariamente, mais de uma máscara para a escola. De 3 a 5 máscaras, dependendo do tempo que ela ficar na escola, e sempre tendo uma de reserva, caso molhe, por exemplo, ou qualquer outra situação aconteça, tá? Então, o uso de máscara é uma coisa importantíssima acima de 2 anos. Crianças têm que levar mais de uma máscara. Segundo, os ambientes, pessoal, necessariamente têm que ser ventilados, tá? É importantíssima a ventilação ambiental. Por quê? Olha, a Organização Mundial de Saúde já coloca a transmissão desse vírus pode sim acontecer pelo ar, tá? De que maneira? Então a gente sabe, gente, que essas gotículas, né, microgotículas, são microgotículas e que tem o vírus e pode ter partículas de vírus se a pessoa, né, tossir, por exemplo, a criança assintomática tossiu num ambiente, essas micropartículas podem ficar nessas gotículas até mais ou menos umas 4 horas por aí, tá? Então, essas gotículas, olha, a gente tem aqui as pesadas caem, tá vendo, ó? Elas caem a 1,5 m de distância. Por isso que a gente recomenda sempre 1,5 m de distância. Mas a gente sabe que tem microgotículas que podem ir mais longe e contaminar pelo ar. Portanto, recomenda-se que as crianças fiquem em ambientes, as escolas tenham ambientes ventilados, tá? Então, por exemplo, a gente pode ver aqui, olha, que a falta de ventilação favorece essa infecção. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, olha, um ambiente fechado, tá? A gente tem uma quantidade, esse vermelhinho aqui são as partículas contendo o vírus, né? De uma pessoa contaminada. A gente tem aqui, ó, uma quantidade muito maior de partículas virais do que num ambiente aberto, onde a gente tem uma quantidade menor de partículas virais. Então, essa seria a pessoa suscetível, aqui chega muito mais vírus do que aqui que chega menos vírus. Resumo, ventilação é fundamental no ambiente escolar, tá? Outra medida importante, tá bom, vamos desinfetar os sapatinhos das crianças com aqueles tapetes sanitizantes, ou pedir para as crianças tirarem o sapato. Olha, será que essa é uma medida necessária? Há controvérsias, porque se acredita que muito pouco, na verdade, passa pelo sapato, mas, porém, nas escolas, há crianças pequenas que caem
ou que ficam no chão, né? No caso de crianças com menos de 2 anos, crianças que ainda estão até engatinhando, que estão andando, que ficam sentadinhas, que fazem atividades sentadas. Se houver qualquer tipo de contato das crianças com o chão, então a gente tem que pensar em ou tirar o sapatinho na entrada, usar um chinelinho só dentro da escola, ou aí sim colocar esse tapetinho sanitizante para todo mundo, tá? Outra coisa importante, e aferir a temperatura? Olha, todo mundo sabe, vamos aferir a temperatura, tá bom. Mas chega uma criança, aferiu a temperatura, tá lá, 36,5, pode entrar. Entrou. Dali a 20 minutos ela faz um febrão de 39. Então a gente sabe, gente, não necessariamente aferir a temperatura na entrada vai adiantar, porque ela pode fazer febre 20 minutos depois. Ou uma criança feriu a temperatura, né? Ela está assintomática. Ela vai seguir assintomática e tem o vírus. Então, é uma medida mais controversa que é feita. O que a gente tem que mesmo fazer? Professores e funcionários, a gente tem que fazer o seguinte, ficar atento às crianças que podem, ao longo do período da aula, apresentar febre. Então, professores e funcionários, vocês perceberem qualquer criança que está quentinha, molinha, ou que teve diarreia, a gente tem que chamar atenção, né? Tem que ficar atento, provavelmente isolar essa criança e chamar os pais, porque essa criança pode estar contaminada. Mais ainda, a gente tem que fazer, gente, uma orientação aos pais para não mandarem seus filhos doentes para a escola. A gente sabe que é um hábito brasileiro muito comum, né? Ah, tá com uma febrinha, vai para a escola. Não. Agora, em tempos de pandemia, a gente tem que orientar pais a não mandarem seus filhos doentes para a escola, tá? Então, essas duas medidas, há controvérsias, né? Então, se justifica aqui numa situação em que tem crianças no chão, né? E a temperatura, podemos aferir na entrada, mas mais importante que isso, ficar atento a quaisquer sinais que a criança possa apresentar ao longo do período que está na escola, tá? Outra medida importantíssima, gente, lavar as mãos. Chegou, pronto. Tem que lavar as mãos direitinho e pelo menos antes do recreio, quando ela vai se alimentar, tá bom? Então, são duas situações que as crianças têm que lavar a mão. Ou vocês vão falar, tá, ou álcool gel, tudo bem. Mas, às vezes, lavar as mãos é mais factível, dependendo das condições da escola, tá? E necessariamente tem que ter água, sabão e um papel toalha para enxugar, tá? Ou aquele totem com álcool gel que a gente vai ver já, que a gente aciona com o pé, tá? Muito bom. Outra situação importante, pessoal, são os cuidados com o material escolar, tá? Então, olha, professores e funcionários têm que ficar atentos também, porque é aquela situação. Ah, me empresta seu lápis, me empresta seu apontador, me empresta sua caneta. Não, não dá. Cada criança tem que ter o seu material escolar, tá? Não emprestável. E, de preferência, esse material escolar, quando chega em casa, ele é higienizado. Da mesma forma como a escola vai higienizar a carteira, pais depois devem lembrar de passar um álcool gel no material escolar. E, em especial, cuidado a gente tem que ter com o quê? Com as mochilas, tá bom? Por quê? Porque as mochilas podem sim, elas vão ficar no chão, onde elas estão guardadas, de repente elas podem também estar o quê? Contaminadas. Então, essa é uma situação que cada escola vai pensar também, assim, será que não vale a pena deixar um materialzinho da criança na escola e ela só leva, não leva nada para casa, aquele material fica lá guardadinho na escola, não pega transporte público, não pega van escolar, não pega nada? Enfim, essa é uma questão também que a gente tem que pensar na hora de reabrir, tá? E aí, voltando um pouquinho só essa questão do álcool gel, que é importante, assim, será que as crianças devem levar álcool gel para a escola? O álcool gel pode trazer algum tipo de risco? Olha, pessoal, crianças pequenas certamente não devem, porque não sabem usar álcool gel. Eu já vi no consultório a criança ficar lambendo o vidro de álcool gel, porque acha gostoso, né? Isso não deve à boca, é álcool, né, pessoal? Então, e é perigoso também, por quê? Porque o álcool gel está na pele, a gente não está vendo que ele está lá, mas ele está inflamável ali. E em contato com qualquer situação que possa detonar o fogo, pode dar queimadura gravíssima, tá? Então, o ideal é que a escola forneça
água, sabão, tá certo? E, eventualmente, até para as crianças maiores, né, esse álcool gel que é ativado pelos pés, tá bom? Ou seja, professores e funcionários que estão nos ouvindo, vocês estão vendo o trabalhão que vocês vão ter, né? Para orientar o álcool gel, orientar a higienização, né? É complexo, né? Factível, mas vai dar trabalho, né? E aí, pessoal, nas salas de aula, a gente vai ter que garantir esse distanciamento, se coloca hoje de 1,5 m de distância, tá bom? E necessariamente vai ter que haver uma redução do número de alunos por sala. Se fala mais ou menos em apenas 20% do número dos alunos. Isso significa o quê? Que 20% vai segunda, 20% na terça, 20% na quarta, ou seja, as crianças devem ir às escolas uma vez por semana apenas, nesse momento em que a gente ainda não tem a pandemia controlada, tá? E na hora do recreio? Na hora do recreio, pessoal, é a hora que todo mundo vai tirar a máscara para comer. E nesse momento é um momento muito delicado. Por quê? Porque a gente já viu que o vírus fica nessas micropartículas no ar. Então, nesse momento, necessariamente, a hora do recreio tem que ser muito escalonada e muito planejada para que o distanciamento seja garantido, tá bom? E o ambiente ventilado, porque eu diria para vocês que a hora do recreio é das horas mais sensíveis, mais delicadas e mais possíveis de ter contaminação, tá bom? Muito bom. E o que vocês, professores e funcionários, né, profissionais em geral, devem ficar alertas? Então, a gente está na escola, a escola está aberta. Quais são os sinais da Covid-19 em crianças? Falei que as crianças podem ser assintomáticas ou ter sintomas leves. Então, mas mesmo assim, a gente tem que saber quais são esses sintomas que podem ser leves. Então, febre, sem dúvida nenhuma, é um sinal, um sintoma importante. Indisposição, a criança está molinha, está parada, ou ela está com uma tosse, geralmente é uma tosse seca, ou ela está com dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça, ou um sintoma comum em criança é diarreia. Então, a criança tem vontade de ir ao banheiro, tem diarreia, gente, funcionários, principalmente o pessoal que ajuda na limpeza das crianças, na higienização das crianças, tem que ter cuidado com os banheiros, porque o vírus fica em suspensão no ar, tá bom? Bom, e que é importante a gente saber? Pessoal, não precisa ter tudo isso aqui junto, não. Olha só, às vezes a criança não tem febre, mas está indisposta. Fiquem alertas, só. Às vezes ela só está com uma tosse seca. Fiquem alertas. Às vezes ela tem só dor de garganta. Ou às vezes ela tem febre e dor de garganta. Ou às vezes ela tem só diarreia. Ou às vezes ela está com dor no corpo e dor de cabeça. Qualquer um desses sinaizinhos aqui, mesmo individuais, deve acender uma luzinha para vocês. E é importante que qualquer criança que apresente um desses sinais ou sintomas tem que ficar isoladinha das outras crianças até que os pais tenham condição de pegá-las, tá bom? E como eu falei para vocês, e aqui vai uma dica especial para os funcionários que cuidam da higienização dos banheiros e também para os funcionários que cuidam da higienização das crianças, né, da ajuda à higienização das crianças que vão nos banheiros. Pessoal, esse vírus, por exemplo, ele pode sair nas fezes e ele fica numa nuvem em suspensão aqui no ar, tá bom? Então, e como eu falei para vocês, ele pode ficar até 2, 3 horas aqui no ambiente. Então, olha só, o banheiro é um local onde não tem que ter aglomeração, de preferência entre 1 ou 2, dependendo da condição do banheiro, 3 crianças por vez, e a turma que cuida da higienização do banheiro, os responsáveis pela higienização do banheiro, necessariamente tem que ter um equipamento de segurança muito bom, o que inclui luva, o que inclui uma máscara boa, de preferência aquela N95 ou máscara cirúrgica, e aquele face shield, que é aquele escudo de rosto. Ou seja, o profissional que cuida da higienização do banheiro, ele tem que estar paramentado como um profissional de saúde, que está numa enfermaria cuidando de pacientes com Covid. É igualzinho, não tem diferença, tá? A mesma coisa, gente, aquele profissional que vai ajudar a limpeza, né, a higienização íntima das crianças, tá bom?
somente crianças pequenas, tá? Então, tem que ter muito cuidado também no banheiro. Aí, depois que a criança saiu, né, saiu da escola, quando a criança chega em casa, tem que tomar aquele banhão e lavar a cabeça. Não só a criança, viu, pessoal? Professores e funcionários, idealmente também. Todo mundo que estava no ambiente escolar, né, os alunos estudando, os funcionários e professores trabalhando, chega em casa, toma aquele banhão de lavar a cabeça. É o mais seguro, né, para a gente dar aquela limpada no corpo de qualquer possível eventual contaminação. E a escola tem algumas lições de casa, depois que a turma toda saiu, tá? É que é fazer o quê? Fazer a higienização. Olha, não precisa ser desse tamanho a higienização, assim, obviamente é perfeita, adequada, usando produtos especiais, né? Mas se a gente já fizer uma lição de casa, né? Os funcionários, né? Ou até os próprios professores, já deram aquela limpada, né, na carteira das crianças, com álcool gel, no ambiente hospitalar, isso é muito importante e tem que ser necessariamente feito, tá bom? Legal. Aí vamos pensar em algumas considerações especiais, pessoal. Primeiro que são essas, olha, as crianças com menos de 2 anos, não há recomendação nem da Sociedade Brasileira de Pediatria, muito menos da Organização Mundial de Saúde, para que elas usem máscara, tá vendo? Então as crianças ficam sem máscara. Essas crianças podem ser assintomáticas transmitir vírus? Podem. A gente vai ter alguma dica de que elas estão com Covid? Não. Então, o que nós, professores e funcionários, devemos fazer? Ter o nosso equipamento de proteção. Então, o professor tem que estar com uma máscara, tem que estar com uma máscara boa, e tem que seguir à risca, né? Todos esses protocolos de higiene depois quando chegar em casa. Lava muito as mãos, toma um banhão, tá certo? E tem que tomar todos os cuidados que são importantes para que evitar a contaminação, tá? E nas crianças de 2 a 6 anos, como é que faz? Então, uma consideração especial. Será que essas crianças de 2 a 6 anos, elas vão conseguir manter uma distância social umas das outras? Gente, é um desafio. Isso aqui é um desafio, porque talvez as crianças maiores consigam entender a importância do distanciamento e de ficar com a máscara. Mas as crianças que estão de 2, 3, 4 anos, dificilmente vão conseguir entender isso. Então, profissionais da educação têm que ficar com os olhos abertos mesmo, principalmente nessa faixa etária, para não ter troca de máscara. Tira a máscara caiu no chão, pisou na máscara, botou na máscara de novo. Sei lá, o Antônio trocou a máscara com o Joaquim. E assim a situação toda pode ficar uma confusão. Então, é uma situação muito delicada que a gente tem que pensar na volta às aulas, nessa turma, com muita tranquilidade e muito critério e muita reflexão. Até que ponto será que para essas crianças que ainda não têm um conhecimento, necessidade, né, de adquirir um conhecimento cognitivo significativo, até que ponto a volta às aulas não vai ser mais risco para professores, funcionários, para as próprias crianças e suas respectivas famílias dos professores, dos funcionários e das crianças. Então, é uma dúvida que a gente tem nessa faixa etária, tá? As crianças com mais de 7 anos, essas sim, elas já entendem a necessidade de ficar com a máscara e já sabem, sim, que tem que manter já um distanciamento social. Então, para essas crianças, essas regras são mais fáceis, tá? Muito bom. E a gente tem também, pessoal, para a gente pensar algumas situações especiais, que são o quê? Eu coloquei aqui uma foto de uma criança que tem, por exemplo, patologias de base, doenças respiratórias, ou que tem doenças, por exemplo, que cursam com algum grau de imunodepressão, ou que tem doenças como diabetes, doenças reumatológicas, quaisquer situações que colocam essas crianças em risco, a gente tem que pensar, será que vale a pena retornar com essas crianças para a escola uma vez por semana, né, que provavelmente é o que vai acontecer? Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Agora, a foto está criança, mas eu vou pensar ampliadamente em relação ao quê? Professores e funcionários. Professores que estão no grupo de risco, será que devem retornar
na linha de frente para as aulas? Funcionários que estão no grupo de risco, será que devem voltar? Professores e funcionários que têm familiares morando junto, que estão no grupo de risco. Então, as escolas, talvez, tenham que fazer escalonamentos, pensar essa situação e colocar ali no grupo de frente professores fora e funcionários, naturalmente, fora do grupo de risco. Será que isso é possível? Sem, naturalmente, aumentar a carga horária incrivelmente desses profissionais, tá bom? Então, tem muitas situações especiais que eu acho que devem ser refletidas. Por isso, é que eu vejo os debates aqui de volta às aulas, está muito polarizado em sim e não. Volta ou não volta? Sim, tem que voltar? Não, não tem que voltar. Eu acho que a questão não é sim ou não. A questão maior, no meu modo de entender, é como cada escola vai se organizar para voltar. Qual é o protocolo que cada escola vai definir como norma de segurança? Não só para as crianças, a gente tem que tirar apenas as crianças desse debate, desse cenário. Tem que incluir crianças, professores e funcionários. O ambiente escolar, gente, é um ambiente de todos. Então, os protocolos de segurança têm que abranger todos. Então, eu insisto em dizer, tem professor do grupo de risco, tem funcionário do grupo de risco, como que a escola vai se organizar? Então, a questão maior não é assim, eu sou a favor ou sou contra abrir a escola, porque todo mundo é naturalmente a favor de que as escolas fiquem abertas. A questão maior é essa, como que cada escola vai abrir, como? Depois que a gente define um protocolo de segurança, como? Aí sim vem a pergunta, quando a gente pode abrir? Eu já sei como abrir com segurança. Aí vem a questão, quando? Nosso país ainda está numa situação epidemiológica, gente, muito alta. A gente está tendo ainda um número de casos por dia elevado, né? Número de óbitos em torno de 700 por dia, média móvel elevada. Então, a gente tem que ver qual é o momento em que a gente pode abrir com segurança, mas fundamental antes é decidir como. E esse quando, a gente pode se perguntar, tá bom, será que eu vou ter que esperar a chegada da vacina para abrir? Não, não necessariamente. Se eu tiver exatamente como abrir, eu sei como abrir, com segurança para alunos, professores e funcionários, eu sei como abrir, né? O momento de quando abrir, isso vai depender o quê? Da situação epidemiológica. A gente está em descenso. Se realmente o Brasil entrar numa fase de poucos casos, como estão já alguns países, Reino Unido, França, agora está voltando um pouco de novo uma nova onda, mas estava então baixo, bom, esse pode ser o momento de quando voltar. Então, não necessariamente está atrelado a uma nova vacina, tá bom? E aí, se vocês quiserem um pouco mais de informação sobre esse ponto, que a questão não deve ser sim ou não, mas sim como e depois quando, é só vocês irem aqui no site da doutora Ana Escobar, que tem realmente um post que a gente colocou, aprofundando mais essa questão do como e do quando, tá bom? Muito bom, pessoal. Então, concluindo, olha, o novo deve ser mais próximo possível do normal. O novo normal vai ser lá na frente, porque agora estamos no anormal ainda, tá? Muito bom. Máscaras são necessariamente obrigatórias para crianças com mais de 2 anos. A desinfecção dos pés e aferição da temperatura na entrada é controversa ainda, tá? O que é mais importante é a gente fazer desinfecção dos pés em locais em que as crianças ficam no chão, tem atividades no chão, e ficar atentos para ferir a temperatura a toda criança que apresente qualquer sinal, sintoma, né, que possa sugerir Covid, tá? Lavagem de mãos à entrada e antes do recreio é absolutamente importante. Isso é outra medida importantíssima, distanciamento social de mais de 1 metro. As salas têm que ter 35% da capacidade, agora se fala em 20%, né, diminuir um pouquinho mais. As salas têm que ser arejadas. O ensino, ele muito provavelmente vai ser presencial e virtual, e aqui nesse cenário a gente tem que ter muita atenção às crianças que têm maior vulnerabilidade social,
qual é a capacidade de aprendizado virtual dessas crianças em vulnerabilidade social. Então, as escolas têm que repensar muito essa situação de acordo com as características do grupo da social das crianças que frequentam aquela determinada escola. Chega em casa, idealmente, todo mundo toma um banho, professores e funcionários também, e a gente tem que ter as considerações especiais de acordo com as faixas etárias, né? E com as possibilidades de cada família e situações de risco das crianças e dos seus familiares. Quando eu falo criança, eu quero ampliar também para professores e funcionários, tá bom? E aí, gente, só para a gente pensar e refletir um pouquinho, olha, esse ano de 2020 foi um ano que, do ponto de vista de aquisição de conhecimentos, do ponto de vista escolar, foi um ano muito difícil mesmo. Claro que o aprendizado diminuiu, mas a gente tem que ser um pouco otimista e pensar, gente, essa molecadinha aí tem a vida inteira para aprender, tem tempo, e eles têm uma capacidade de absorção de conhecimentos incrível, eles são ávidos, na verdade, por conhecimento. Então, eu não tenho dúvida que esse ato que ficou agora, ele vai ser recuperado ao longo da vida escolar das crianças. E se a vida escolar demorar um ano a mais para todo mundo, não tem problema nenhum. O fato é que certamente a gente vai conseguir chegar lá na frente. Eu sou muito otimista, eu não tenho dúvida de que vamos chegar, e esse novo normal, né, tem que ser diferente do velho anormal. O que eu quero dizer? De repente, a gente vai crescer com essa pandemia e entender que daí, quando chegarmos lá na frente, no novo normal, eventualmente até com ensino híbrido, presencial, virtual, atividades virtuais que podem ser boas para as crianças, né? De repente, o novo normal vai ser diferente, às vezes até muito melhor do que aí a situação pré-pandemia, que a gente pode até chamar de velho anormal, tá bom? É isso, eu acredito que a gente pode sim sair melhor de tudo isso, podemos até ir mais longe. Sim, professores, funcionários e alunos, esse ambiente escolar, como eu falo, é mágico e é capaz de colocar todo mundo lá na frente e sairmos daí melhor do que entramos, tá bom? Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Vou agora aqui interromper o nosso compartilhamento, tá bom? Voltar aqui a vocês, a Ângela, a Márcia aí, quero agradecer a Márcia que brilhantemente traduziu, né, nessa linguagem incrível para todas as pessoas. Eu aprendi com a Márcia a falar várias coisas, entre outras, sabe o que eu aprendi, gente? 3 lagoas. E assim, ó, foi 3 lagoas. Falei certo, Marcinha? Isso aí, ó, tá vendo? Ângela, passa a palavra para você. Muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos, doutora, né, por sua explanação. A gente precisava, nesse projeto que nós estamos fazendo de formação, um dos eixos é a formação em relação à saúde, né, também dos nossos funcionários. É tipo preparando mesmo para uma possível volta, que seja esse ano, que seja o ano que vem, mas que nós tenhamos todas as informações, né, para que nós possamos voltar de forma mais segura, né? Certo. Nós temos alguns questionamentos que a gente gostaria de fazer para a senhora nesse espaço de tempo, antes da gente passar para a nossa secretária. O material escolar, geralmente, principalmente na educação infantil, ali nos anos iniciais, ele é compartilhado, né, ali na sala, né? As professoras trabalham de forma coletiva, né? E neste momento, qual seria a forma mais adequada? É difícil essa questão, né, Angela? Porque não é indicado o compartilhamento, né, de material escolar, tá? Por quê? Porque, eventualmente, uma criança assintomática pode estar com o vírus na mão, né? E aí coloca ali no seu material escolar, no livro, enfim. E isso, na medida em que é compartilhado, pode contaminar outra criança. Então, a gente teria que arrumar uma alternativa para evitar o compartilhamento.
Uma outra questão que eu achei bastante interessante. O uso de máscara durante um longo tempo pode causar danos à saúde? Desde que a gente faça essa troca, né, da máscara idealmente a cada 2 horas, no máximo a cada 4 horas, e desde que a máscara seja, como é a recomendação, né? Por exemplo, um tecido de algodão, porque o tecido de algodão, gente, é o que menos induz a formas de alergia, tá bom? Então, a gente tem que pensar que o tecido de algodão, ele dá uma respirabilidade boa e não dá alergia. Então, nesse sentido, o uso de máscara não traz danos à saúde. A respirabilidade das máscaras, essas que são boas em geral, são seguras. Então, as crianças, adultos e funcionários, professores, ninguém fica com falta de ar. Pensem nos cirurgiões, que às vezes ficam, né, 5, 6, 10 horas numa cirurgia com a máscara, né? Então, é tranquilamente viável ficar com a máscara bastante tempo sem risco à saúde, tá? Muito bem. Também tem uma questão aqui da luz ultravioleta, se ela é recomendada para esterilização de ambiente da escola. Sim, sabe-se que a luz ultravioleta é o sol, né? O sol esteriliza o coronavírus. Quanto tempo? 5, 10 minutos. Se você quiser, por exemplo, colocar uma máscara, né? Uma máscara dessas cirúrgicas, por exemplo, você usou um pouquinho, dá para usar mais. Você quer dar uma esterilizada nela? Coloca lá no sol, né? Então, tomar uns 5, 10 minutos de sol pode ajudar. Mas aí a gente tem que garantir que aquela luz, no caso, se a gente usar a luz ultravioleta, ela incide em toda a superfície, né, que a gente quer esterilizar. Mas, sim, é uma possibilidade. Uma outra questão também que é importante a gente pontuar é que nós temos as nossas crianças especiais, né, na escola, Sim, né, sim. crianças com deficiência. Elas teriam que ter um protocolo, né, diferenciado de todos esses que a senhora encaminhou? Olha, as crianças especiais, nesse sentido, funcionam exatamente como as outras crianças, porque a segurança tem que ser máxima para todas as crianças, sejam crianças especiais ou crianças não especiais. Agora, a gente tem que fazer uma avaliação, porque dentre as crianças especiais, a gente tem um espectro de situações, né? Então, por exemplo, pais têm que avaliar, será que aquela criança especificamente tem condições de manter o isolamento social e ficar de máscara, né? Sim ou não? E isso pode ou não determinar a volta dessa criança para uma aula presencial, num momento em que a pandemia ainda não está controlada, tá? Então, é isso, porque essa criança, ela pode ter um risco maior de ser infectada e também de infectar. Então, a gente tem que considerar bastante essa situação. Isso vale para todas as crianças, né? Inclusive que não são especiais, mas que têm algumas situações que não as deixam ficar, por exemplo, com a máscara o tempo todo. Então, a gente tem que pensar. E aí, para a gente, acho que seria a última, e o que eu quero colocar para a senhora também é assim, que as pessoas estão aplaudindo sua palestra, eu acho que a gente atingiu, né, o objetivo, provocou, né, em nós, até possibilidade de aprofundarmos esse tema. E uma das questões que foram assim bastante pontuadas é que a família tem que ouvir, né, tudo isso que a senhora colocou, né? E a gente quer dizer assim que a gente está planejando, nós temos as lives que serão escola e família, né? E Sim. Quem sabe aí, para encerrar esse bloco, a senhora retorna de novo, né, para poder falar com a sua... Com o maior prazer, eu acho que sim, a gente tem que colocar as famílias nesse cenário para discutirmos, né? Porque Exatamente. eu acho que
as pessoas, sabe, Angela, de uma maneira geral, eu acho que, não sei se todo mundo concorda, mas as pessoas, quando falam em volta às aulas, vem a segurança das crianças. Não é. A gente tem que ver também, olha, existe o universo dos professores, dos funcionários e das suas famílias. Por isso que eu acho que colocar os pais e mostrar para eles que o cenário é amplo, eu acho que facilita muito o pensamento, a discussão e principalmente a reflexão. E só com uma boa reflexão a gente consegue tomar uma boa decisão, né? É verdade. Aí, para a gente encerrar o bloco de questionamentos, a pergunta diz assim: as crianças não fazem parte de 0 a 2 anos, né? Elas não farão parte da testagem da vacina, né? Eu acho até que nem estão numa possível vacina, elas não receberão, né, essa vacina, né? E aí, como será isso? Então, fiquem tranquilos, porque é o seguinte, olha, a boa parte das vacinas não são testadas em crianças, e quem é o público que mais toma vacina? Bebês, né? Então, a gente consegue definir com a pesquisa em pessoas, né, a segurança da vacina para as pessoas. E quando a gente tem segurança para as pessoas, isso significa muito possivelmente segurança em todas as faixas etárias, tá? Então, toda essa turma que está estudando a vacina vai aí, então, conseguir estabelecer, olha, por tais ou quais razões é importante a gente dar essa vacina já para o bebê, como a vacina da gripe. Você definiu que, olha, acima de 6 meses a vacina é segura e tranquila. Então, a gente conhecendo a vacina, você já sabe para qual faixa etária ela vai ser segura e qual faixa etária ela vai ser indicada. Eu acredito que vai ser mais ou menos, pessoal, como a vacina da gripe. É possível que crianças acima de 6 meses já tenham condição de receber. Será que vai ser para crianças acima de 1 ano? Não sei, mas eu acho que crianças acima de 6 meses. Agora, uma coisa importantíssima: crianças, pessoal, não vão estar na linha de frente de vacinação, não, tá? Por quê? Porque as crianças têm quadros leves ou assintomáticos. Eu acho que quem vai estar na linha de frente da vacinação vão ser as pessoas que estão nos grupos de risco, profissionais da saúde, e eu considero os profissionais da educação. E falo profissionais da educação, todo mundo que trabalha nesse ambiente escolar, professores e funcionários, tá bom? Então, eu acho que esses vão ser os grupos que vão ser primeiramente vacinados, não serão as crianças, tá? Ok. Doutora, assim, nosso muito obrigada, né? Nosso carinho especial. E a senhora é uma pessoa muito especial. Eu não disse na apresentação da senhora, mas a senhora também faz os trabalhos voluntários, por isso que a senhora conhece tão bem, né, o interior das escolas, né, e a vulnerabilidade dessa nossa sociedade, não é? E a gente quer parabenizar a senhora pelo trabalho que vai além, né, da medicina, lá no hospital e no consultório, tá É isso bom? aí, É tá isso, certo. é isso Muito obrigada. é isso que a torna tão sorridente, tão feliz, né? É isso É aí. muito bom. E eu vou chamar a nossa Obrigada, amada viu? secretária. Ela vai. É bom a senhora ficar aí um pouquinho também, que a Claro. secretária vai dar as suas considerações com a nossa rede, né? E também falar um pouquinho para a senhora, tá bom? Um Obrigada, abraço. obrigada, Ângela. Márcia, obrigada. Eliette, bem-vinda. Muito obrigada, gente. Beijo. Alô, não está escutando a secretária. Eu vou ver só um pouquinho, tecnicamente, só um pouquinho. A bruma leve das
paixões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal, na bruma leve das paixões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Pronto, entrou lá. Aí, vamos lá. Entrou. Ela não apareceu. Pronto. Pronto? Tá me ouvindo agora, doutora? Agora estou te ouvindo bem. Eu estava com um probleminha técnico lá na minha sala que dificultou bastante. Mas eu quero dizer que é um prazer receber a senhora aqui, falando diretamente com todos nós, profissionais da educação. Quantas reflexões a senhora nos trouxe hoje, nesse dia. Então, assim, realmente é um prazer. Eu sempre, quando tenho oportunidade, assisto algumas coisas da senhora, e a senhora tem uma memória muito importante para mim, uma memória afetiva da minha avó. Me lembra muito ela, o jeitinho do cabelo, o corte. Legal, sério? É verdade. Então, para nós é motivo de alegria poder ouvir as suas orientações, os desafios que nós temos aí vivido durante todo esse tempo, e temos aumentado o nosso desafio, né? A educação é um desafio constante. Então, aqui eu também quero agradecer, quem sabe numa oportunidade desse novo normal chegando, a senhora esteja aqui presencialmente, nos dando aquele abraço. Se Deus quiser também, nós somos otimistas, que esse tempo difícil vai passar, né? Vai passar e nós vamos viver um outro momento. Quero aqui cumprimentar todos os profissionais da educação, recebo o meu abraço, o meu carinho, nesse momento virtual, mas é com muita esperança em dias melhores, muita esperança em dias melhores. Obrigada pela contribuição que a senhora nos deu, quero agradecer à professora Ângela, que conduziu tão bem esse momento aqui também, com todos nós. Quero agradecer e pedir para todos os profissionais, né, internalizar, refletir, tudo que foi dito pela senhora aqui, né? Nós não sabemos sobre esse retorno, como e quando acontecerá, mas nós temos que nos preparar para ele, como a senhora bem colocou, né? Se essa vacina não chegar rápido, quando ela chega, como que nós vamos vivenciar esse novo normal? Nós sabemos que estamos aí com saudade das nossas crianças, dos nossos estudantes. Eles são a luz, a energia do espaço escolar. Nós precisamos deles lá, eles nos fortalecem. Então, todos nós, profissionais, e aqui se sintam contemplados
né? Todos, quando a gente fala todos, nós estamos falando do diretor adjunto, do secretário escolar, do atendente de educação infantil, nós estamos falando aqui das merendeiras, dos auxiliares que organizam o espaço da escola para ficar limpo, cheiroso, adequado, acolhedor, zelador, todos somos profissionais da educação. E todos temos que nos preparar para esse momento que nós vamos vivenciar daqui a um tempinho, né? Ou daqui a pouco, como a gente diz. Quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar a dedicação profissional de cada um no IDEB, que saiu agora recentemente, todos os diretores, professores, coordenadores pedagógicos, toda a equipe da SEMEC, em nome da professora Ângela, toda a dedicação, tem envolvimento de todo mundo para um resultado positivo. E quero finalizar aqui, dizendo que daqui a pouco a gente quer, por nós ficaríamos amanhã aqui, ouvindo a senhora, tá bom? Venha passear em Três Lagoas, conhecer a nossa lagoa, sentir o calorzinho daqui, que é bem forte. Vou adorar. Muito lindo, que a cada dia está ficando mais lindo com a dedicação do nosso prefeito, que não mede esforço para investir, e igualmente agora nesse momento tão delicado na nossa formação, né, nos capacitando de conhecimento. Isso é muito bom. Muito obrigada pela presença da senhora virtualmente, pelas suas contribuições. Quero parabenizar todos que participaram efetivamente desse momento, de mais um momento especial para nós, nesse projeto de formação, e deixar um beijo carinhoso a todos, e vamos lá. Resiliência, fé, esperança, dias melhores chegarão. Tá bom? Um beijo. Beijo. Um beijo. Um beijo a todos. Tchau, gente. Obrigada. Dom, 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 dom. Dom, 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 dom. Irie, la, ira. Irie, la, ie. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista e vereador em Curitiba, Erivelto Oliveira, e estou aqui para fazer um convite. Nos próximos dias 29 e 30 de setembro, o Instituto Casagrande vai promover um seminário online sobre comportamento, inclusão e diversidade. Eu vou participar de uma das mesas e a gente tem muito o que conversar. Então corre lá e faz a sua inscrição, ainda dá tempo. Gente de toda cor, amarelo, rosa e azul,
aceita como eu sou.